A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Senhor, nós estamos aqui para um vídeo de catequese. Por que não dizer catequese bíblica? Porque o Santo Catecismo é uma explicação da Sagrada Escritura. Tudo que você vê aqui dentro do Santo Catecismo, né, da Santa Mãe Igreja, é a explicação da Sagrada Escritura, não é? E nós lemos com respeito, com dedicação e amor, entendendo que aqui está a doutrina básica da igreja. Tudo aquilo que um católico precisa conhecer. Quando você vê o testemunho do ex-pastor, né? O missionário Sidney da Veiga, ex-pastor, não é? Da igreja que veio da seita protestante Assembleia de Zeus, você vê, não é, ele falar que quando ele vai relatar ao bispo, o que é que o bispo lhe dá? O Santo Catecismo da Santa Mãe Igreja. Por quê? Porque aqui está a doutrina básica da Santa Mãe Igreja. E ele disse que ele ainda era pastor. Ele foi lendo na Bíblia, não é? Foi lendo o catecismo e confirmando na Bíblia Sagrada. Dói parte do nosso coração saber que muitos católicos não têm interesse, um mínimo sequer, pelo catecismo da Santa Mãe Igreja. Não lê. Não medita. Não é nessa doutrina que é a doutrina básica da igreja, o Código de Direito Canônico. Nós vemos, meu querido irmão, e eu queria abordar 2 parágrafos, ou uns 3 parágrafos, não é? Que está no parágrafo 2119 em diante, no Santo Catecismo, que está acontecendo muito nos dias de hoje. Meu querido irmão, nós estamos vendo o vandalismo nos átrios da casa do Senhor, do templo do Senhor. Estão invadindo os templos, estão arrebentando as portas dos sacrários, estão roubando a Sagrada Eucaristia, as hóstias consagradas, onde Jesus está presente, vive e real. Estão profanando, estão levando para fazerem cultos a Satanás. E eu queria abordar um pouco, conversar um pouco com vocês a respeito disso. Aqui, eu estou aqui na cozinha da nossa casa. Aqui é o fogão a lenha, aqui no sítio é assim, né? Do jeito que o bujão tá caro, meu querido irmão, tem que ser a lenha. O fogãozinho aqui é a lenha, ó. Você não sabe o que é o quanto é saboroso uma comida feita no fogão a lenha e numa panela de barro, viu? Voltando às origens, não é, dos nossos antepassados. É saborosa demais. Então, no parágrafo 2119, o Santo Catecismo diz assim, ó. É claro que a Sagrada Escritura também fala da profanação. Jesus vem dizer no Evangelho de Mateus, quando nós vimos, não é, a abominação da desolação no lugar santo, então nós estamos vendo as profanações. O que estão fazendo com a Sagrada Eucaristia. Quando você vai ver a história daquela pessoa diz que era católica, meu querido irmão. É por isso que eu comecei dizendo o quê? Quantas pessoas que se diz católica e não leram ainda o Catecismo da Santa Mãe Igreja? Quer uma explicação? Quer você que lê a Bíblia e não entende? Quer uma explicação da Sagrada Escritura para você? Quer ser um expert de Sagrada Escritura? Leia o Catecismo da Santa Mãe Igreja. E você vai saber e entender as passagens da Sagrada Escritura. Diz assim: a ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova em palavras ou em atos sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus
desse modo a agir. Jesus põe-lhe a palavra de Deus. Veja, nós estamos vendo aqui uma prova óbvia, não é? De Mateus capítulo 4 e de Lucas capítulo 4. Veja, o Santo Catecismo aqui vai dar aqui a explicação da ação de tentar a Deus, como Satanás fez, porque Jesus é Deus. Jesus diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós estamos vendo, meu querido irmão, nós estamos meditando, e nesse tempo, não é da Semana Santa, esse tempo em que vivenciamos, e mais uma vez longe do templo, ou seja, em nossas casas, nós devemos nos conscientizar, orar e entregar ao Senhor essas dificuldades, esses problemas, porque estão acontecendo. Não vamos aqui fingir que não acontece, as profanações estão acontecendo. Vândalos invadem os templos, quebram as imagens santas, influenciados por sectarianos. Estamos vendo isso aí acontecer. Estamos vendo isso acontecer. Olha só. Não, o que está lá em Deuteronômio 6,6. Quando você pegar aqui esse parágrafo do 2119, você vai ver a referência, não é? Veja. Não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida a respeito de seu amor, sua providência e seu poder. Aí no 2120 é onde vem o que eu estou citando, os sacrilégios. Meu querido Simão, nós vemos aqui muito bem isso. Quantas das vezes eu já trouxe nesse canal oração que é objeto de horror. Oração que é objeto de horror. Muitas pessoas cancelaram a inscrição por causa desse vídeo. Não é? Oração que é objeto de horror. A oração que ela é levada a Deus, a Jesus, e ela não é atendida, porque esse tipo de oração é uma oração que tenta ao Senhor. Ali eu abordo várias coisas. A oração que tenta a Deus. Por exemplo, duas pessoas, vou dar aqui um exemplo, duas pessoas que vivem juntas em fornicação. Não é? A mulher não consegue engravidar, começam a pedir ao Senhor que lhes dê um filho. Essa oração é tentação, porque está pedindo a Deus um filho de fornicação. Deus concede? Não. Não foi Deus que concedeu. Por isso nós temos a graça de falarmos a verdade, doa quem doer. Como Jesus falou a verdade, censurando aqueles fariseus, lhe custou a vida na cruz do Calvário. E nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Estamos aqui para anunciar a verdade. Duas pessoas que vivem juntas, pedindo um filho ao Senhor, que não conseguem engravidar, e Deus vai lhe dar, Jesus vai lhe dar um filho de fornicação. Foi Jesus que deu? Oh, meu querido irmão, meu querido irmão, vamos parar e pensar, vamos raciocinar um pouco em nome de Jesus Cristo. Foi Deus que concedeu isso aí? Oh, meu Pai eterno. Pessoa que foi casada na igreja, se separou, vive com outra, e agora a mulher da qual ele vive, com ela não consegue engravidar. Vamos clamar, pedir ao Senhor. Deus vai dar, meu Deus. Meu querido irmão, eu sei que você pensa que você é uma pessoa, graças a Deus, os que são inscritos aqui nesse canal, são pessoas que pensam, pessoas que são católicas de raízes, e louvado seja Deus por isso. Pense comigo, meu querido irmão. Deus vai dar filhos de adultério a alguém? Ah, irmão, mas aí a vida não tem nada a ver com o que os pais fizeram. A vida não tem nada a ver com o que os pais fizeram, mas nós estamos falando o antes, nós não estamos falando o depois. Nós estamos falando o antes da vida. Presta atenção, nós estamos falando aqui o antes da vida. O que é que aquele casal que vive em união ilícita está fazendo? Clamando, pedindo ao Senhor. Isto é uma oração que tenta. Veja, o parágrafo 2119 fala o quê? A ação de tentar a Deus. Então, nós vemos
esses relatos no Novo Testamento de orações que tentam a Deus, pedeis e pedis mal, no intuito de satisfazer as vossas vontades e não a dele. Qual é a vontade dele? Que você não estivesse em adultério. Qual é a vontade dele? Que você não estivesse em fornicação. Claro, eu estou dirigindo a palavra você, claro que não é, repito, com as pessoas que são inscritas nesse canal, porque são pessoas de Deus. Conhecem a doutrina da igreja. Louvado seja Deus por isso. Mas eu estou citando aqui que nós conhecemos, eu, você, conhecemos muitas pessoas que vivem assim nessa situação. Então, essa é a oração de Provérbios 28:4, que é um objeto de horror para Deus. É uma verdadeira tentação ao Deus onipotente. Outra forma de tentar a Deus: comungar em pecado mortal. Meu querido irmão, no começo da minha caminhada, conversão, há muitos anos atrás, ao catolicismo, eu caí num vício que eu tinha, carregava comigo, e que esse vício, a doutrina da igreja é clara: se tiver nesse vício, não pode comungar. E eu me abstrevi. Claro, eu não tinha o conhecimento que tenho agora. Tinha um pouco conhecimento que sabia que em estado de pecado mortal não podia comungar. E eu fui, na hora da comunhão, rapaz, eu fui e comunguei. Amados, eu digo para vocês, eu senti o absinto na minha língua. Não só na minha língua, mas no meu corpo inteiro. Eu adoeci fisicamente, eu adoeci espiritualmente e quase padeci. Por quê? Porque isso é uma tentação a Deus. Os antigos diziam um provérbio interessante: Deus não entra em casa suja. É necessário, quando você vai receber uma visita na sua casa, a sua casa está suja, está isso e aquilo, o que é que vai fazer? Vai varrer a casa, vai cuidar nos móveis, tirar a poeira dos móveis, ajeitar tudo direitinho, para receber aquela visita. E será que nós não temos que fazer assim para receber o Senhor na Eucaristia? Através do sacramento da confissão? Então, quando nós comungamos em estado de pecado, eu vou mais além. Tem pecados veniais que vai amontoando, que se torna até pior do que o mortal. Então, não deve comungar, é uma tentação a Deus. Pessoas que não se confessam, que comungam sem se confessar, estão tentando a Deus. Estão tentando a Deus. E o Santo Catecismo e a Sagrada Escritura diz que isso é sacrilégio. Presta atenção. Parágrafo 2120. Olha o que diz o Santo Catecismo. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas. Olha, eu quero parar por aqui para comentar um pouco sobre isso. Veja. Consiste em profanar e tratar indignamente os sacramentos. Como eu estou citando aqui, a Eucaristia, citada por São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, 28 e 29. No versículo 29, São Paulo diz o quê? Quem come do corpo do Senhor indignamente, outra tradução diz, sem considerá-lo de qualquer jeito, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Repito, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Quem come do corpo, da carne do Senhor, ou seja, quem comunga da Eucaristia, a hóstia consagrada, indignamente, sem considerar Jesus. O que é que eu não estou considerando Jesus? Eu vou de qualquer jeito, cheio de pecado. Eu não aceito a confissão, mas vou comungar. Eu estou tentando a Deus. Eu não estou digno de recebê-lo. Eu estou recebendo ele com a casa suja pelo pecado. A sujeira do pecado. Então, eu estou o quê? Eu estou indigno dele. Então, eu estou tentando a ele. É um perigo, a Sagrada Escritura nos mostra. Que os que tentam a Deus não serão salvos. Que até a oração feita
pelos que tentam a Deus é um objeto de horror. Repito, está nesse canal, Provérbios, capítulo 28, verso 4. A oração que é objeto de horror. Claro, não tem todas as traduções da Bíblia, que várias traduções mudam o sentido. Mas são orações que tentam a Deus. Veja, o Santo Catecismo está falando o quê? O Santo Catecismo está falando do sacrilégio, da profanação, de quando nós estamos em estado de pecado, não fazemos uma reparação por esses pecados e vamos de qualquer jeito receber o Senhor. Estamos tentando. São Paulo disse no verso 30, por isso que há muitos entre vós enfermos, doentes, e muitos morreram. Esse morreram é espiritualmente. E que eu acabei de falar, recebi Jesus em estado de pecado, eu adoeci, não só fisicamente, como espiritualmente, e quase desisti da fé, porque eu tenho uma mulher guerreira do meu lado, que o Senhor me deu. Para você ter uma ideia, quem comunga em estado de pecado. E as doenças físicas me atacaram, e até hoje elas me atacam. E veja, tem muitos anos isso, mais de quase 15 anos atrás. Então, meu querido Senhor, para dizer para você que esse provérbio que os antigos diziam, Deus não entra em casa suja, ele é perfeito. Olha, o Santo Catecismo diz, não só que nós estamos falando aqui do sacramento da Eucaristia, mas banaliza os outros sacramentos. Você sabia que rejeitar um dos sacramentos é blasfemar contra o Espírito Santo? A Bíblia denomina como pecado de apostasia. Sabe por quê? Porque em todos os sacramentos, já está nesse canal, o Espírito Santo em todos os sacramentos. Eu abordo perfeitamente a questão do pecado contra o Espírito Santo, da blasfêmia contra o Espírito Santo, citada por Jesus nos Evangelhos. Por exemplo, a confissão. João capítulo 20, versículo de 21 a 23. Jesus diz o quê? Recebam o Espírito Santo. Está dando o quê? A sua igreja, o Espírito Santo, para quê? E diz, recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar, eles não serão perdoados. Veja Jesus dando o Espírito Santo à igreja. Então, quando eu rejeito o sacramento da confissão, eu estou o quê? Blasfemando contra um sacramento que é do Espírito Santo, que está nele, nesse sacramento, a autoridade do Espírito Santo. Então eu estou rejeitando. Então veja o perigo de rejeitar. O perigo que nós caímos em nos perdermos. Por quê? Porque isso é sacrilégio. Continua o Santo Catecismo. Bem como as pessoas, as coisas, os lugares consagrados ao Senhor. É o que nós estamos falando. Nós iniciamos esse vídeo falando. Estão profanando a casa do Senhor. Estão quebrando as imagens santas. Estão arrombando as portas dos sacrários. Jogando a Sagrada Eucaristia pelas ruas. Pelo piso do templo. Levando para missas negras, para cultos satânicos, para profanar a Sagrada Eucaristia. Então, meu querido irmão, vamos parar e pensar. O que está dizendo o Santo Catecismo é aquilo que eu e você estamos vendo e ouvindo nos dias de hoje. Jesus disse que estaria próximo ao fim, quando essas coisas acontecessem. Presta atenção. Continua. O sacrilégio é um pecado grave. Ok, meu querido irmão, eu vou deixar essas passagens aqui do Catecismo, esses 2, 3 parágrafos, 3, 4 parágrafos, eu vou colocar aqui o meu lado para você acompanhar comigo. Que nem eu faço com a Sagrada Escritura, colocando os textos ao meu lado. Vai aparecer ao meu lado. Então veja, de verde, olha só. O sacrilégio é um pecado grave. É mortal. Sobretudo quando cometido contra a Eucaristia. Olha de roxo. Sobretudo quando cometido contra a Eucaristia. Nós acabamos de citar isso aí. Né? Pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. Aí está, meu querido. 15 minutos quando recebemos Jesus na Eucaristia, dentro de nós.
presente, vivo e real. Ah, irmão, depois disso Jesus não está mais? Está através da nossa fé. Mas na Sagrada Eucaristia, aquela Sagrada Eucaristia, não é? Quem vai estudar sobre isso, a substância e tudo mais, fica 15 minutos dentro de nós. E ele disse: eis que estou à porta, Apocalipse 3:20, e bato. Ele está batendo a porta do meu coração através dessa mensagem, do teu, do meu, através dessa mensagem, através da mensagem de um sacerdote, de um católico doutrinado, a abrirmos as portas dos nossos corações para que ele possa entrar através do sacramento da Eucaristia. Mas que nós possamos abrir com arrependimento, com a confissão e com a boa confissão. Depois trarei um vídeo falando das más confissões. Sim, existem más confissões. Para dar uma palhinha sobre as más confissões, pessoas procuram um padre para se confessar, chega lá, em vez de falar dos seus pecados, não, vai falar dos outros. Vai falar dos seus sofrimentos. Isso não é confissão. Uma coisa é confissão, outra é desabafo, outra coisa é confissão. Você confessar os pecados, outra coisa é você confessar dos outros. Ou tentar se justificar. Ah, padre, eu pequei assim, eu cometi esse tal de pecado porque fulano me levou e tal. Isso não é confissão. Porque senão existem muitos, os santos, grandes santos, gigantes escreveram sobre as más confissões. Olha só. Pois, olha. Então nós vamos apenas parar por aqui nesses 2 parágrafos, né? Nós vimos o quê? A ação de tentar a Deus no 2119. E nós vemos no 2120 o sacrilégio. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós possamos verdadeiramente nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos, buscar um padre para confessar. Tá com segunda. Eu estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, não é? Sexta-feira, daqui a 3 dias é o domingo de Ramos, começa a Semana Santa. E na segunda-feira da Semana Santa, estará fazendo 8 dias que eu busquei o padre da minha paróquia para me confessar. É uma graça incomensurável. Você sai querendo voar, mas quando você confessa, você sai leve, porque os pecados pesam o seu corpo, pesam nos seus ombros, pesa na alma, no coração, no consciente, né? Quando nós confessamos, que maravilha! Só sabe o que remédio. Quando nós visitamos, que remédio grandioso é a confissão, quando quem busca o médico, não é? Quem busca um médico das almas. O padre, o bispo, ele é um médico das almas. Assim como nós procuramos um médico para cuidar do nosso corpo físico, quando nós procuramos um padre para nos atender, não é? E ele vai receitar através da absolvição dos pecados, Jesus na pessoa do padre, absolvendo os nossos pecados, está curando a nossa alma, é o remédio da nossa alma. Isso é maravilhoso demais, não tem nada que se iguale a isto e que possa desenhar quão maravilha é o sacramento da confissão. Eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz, ouvimos a voz do Senhor, os pregadores, os padres, e se abrir a porta, e aí vamos buscar o sacramento da confissão, através do sacramento da confissão, nós abrimos a porta para Jesus entrar através do sacramento da Eucaristia. Apocalipse 3:20 é isso, amados. Então, aqui esse pequeno vídeo mostrando, trazendo para vocês que nós temos que ter cuidado para nós não profanarmos as coisas santas, não é? E não tentar a Deus, porque é uma forma de tentar a Deus. Nós não podemos tentar a Deus não, amados. Não é? Nós não podemos fazer como Satanás fez, tentando a Deus no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas. Porque sempre que o diabo tentou a Deus, Jesus é Deus, ele recebeu uma repreensão. Então, muitas das vezes também nós, quando nós tentamos a Deus pedindo algo que não devia, para o erro,
nós podemos também estar tentando a Deus, como pedir filhos de fornicação, de adultério e outras coisas semelhantes. E receber Jesus, rejeitar os sacramentos, especificamente, que nem o catecismo disse aqui, a Eucaristia. Receber Jesus de qualquer jeito, casa suja. Não, estamos errados. Vamos nos emendar disso, vamos nos converter, vamos fazer um exame de consciência. E São Paulo ainda diz, em 1 Coríntios 11, 27, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, examine-se. Fazer um exame de consciência, a igreja nos convida a isso, fazer um exame de consciência, fazer uma reparação dos nossos pecados e confessar esses pecados. Para que assim Jesus possa entrar. Aí eu entrarei em sua casa e cearemos juntos. Olha aí, comunhão com Jesus. E se entrar, ele entra o quê? Através do sacramento da Eucaristia, quando você recebe na fila da comunhão, a hóstia consagrada. Amados, é incomensurável. Nada, isso não tem preço de pagar. Isso foi o preço de uma vida inocente, já foi pago. O santo sacrifício é a mesa singular, é a mesa da salvação, é a mesa eterna. Participemos, porque ele disse: quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. João 6,54. Deus abençoe você abundantemente. Meu querido irmão, ajude esse canal a crescer. Ajude esse canal a chegar aos 1000 inscritos. Você que é inscrito nesse canal. Em nome de Jesus Cristo da Imaculada. Algum vídeo desse canal já lhe fez bem? Já lhe ajudou na sua caminhada de fé? Não é? Então nos ajuda a conquistar mais um inscrito nesse canal. E que Deus abençoe você abundantemente. E muito obrigado do fundo do meu coração. Conto com nossas orações, minha e da minha esposa, por cada pessoa que é inscrita nesse canal e por suas famílias. Amém? Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.